Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, domingo, dia do Senhor, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de João 6, de 60 a 69. Tendo ouvido Jesus, muitos de seus discípulos disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem tem disposição para ouvir isso? Percebendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não acreditam. Jesus sabia muito bem desde o começo qual eram os que não acreditavam e que iriam entregá-lo, e acrescentou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for dado por meu Pai. Desde então, muitos de seus discípulos se afastaram e não o seguiram mais. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós acreditamos e sabemos que és santo, o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje o Evangelho do Senhor vem nos apresentar esse Jesus. Esse Jesus que dizia que sem ele não haveria salvação possível. Como Paulo vem nos falar nos evangelhos anteriores, quando ele fala para Jesus: mas se for assim, melhor é não servir, quem haverá de servir? E aí o Senhor faz a promessa da vida eterna para eles. Mas hoje os discípulos estão dizendo para Jesus que o modo deles de falar é duro demais. Não é somente o que Jesus fala, mas é como Jesus fala. E aí Jesus diz a ele: quem tem disposição para ouvir isso? Eles perguntam para Jesus: quem tem disposição para ouvir isso? Jesus pergunta a eles. E aí Jesus percebe a murmuração. É a murmuração que leva a escandalizar uns aos outros. Então hoje o Evangelho vem nos apresentar duas situações: a forma de Jesus falar, a murmuração que faz com que os outros sejam escandalizados também. Mas Jesus estava falando dele mesmo como esse alimento de vida. Eles estavam achando duro. Então hoje o Evangelho nos convida a refletir sobre isso também. Se nós muitas vezes não achamos que servir a Deus, que as coisas de Deus são duras, o Evangelho nos chama a atenção para isso. Para todo aquele que fala da palavra, ou aquele que se coloca para ser discípulo do Senhor, que isso é necessário. Nós não podemos nos abater ou agirmos conforme a sociedade quer, ou a moda quer, ou a situação quer. Não, nós vamos ser mais brandos, nós vamos ser mais light, mais relax, para que ninguém saia, para que todos continuem participando da comunidade, da igreja. Hoje o Evangelho nos chama a atenção para isso. Que há determinadas situações que precisamos ser duros. Mas não é uma dureza sem finalidade, mas é uma dureza para falar a verdade. Então, mesmo que seja difícil, que muitos como os discípulos possam desejar ir embora, nós não podemos maquiar a verdade ou deixar de falar por medo de perder. Hoje o Evangelho está nos chamando a atenção para isso. E Jesus nos apresenta algo que é fundamental, que de todo o Evangelho é o que nós podemos guardar nesse dia, nesse domingo do Senhor, que é o Espírito que dá a vida.
A carne de nada serve, que os nossos olhos precisam estar voltados para o céu. E a nossa preocupação precisa ser essa. Mais do que se preocupar com a carne, nós devemos nos preocupar com o Espírito, com a nossa alma. E Jesus diz ainda que só vai a Ele a quem o Pai atrai. Então não precisamos nos preocupar em maquiarmos a palavra e tornarmos a palavra mais fácil para as pessoas, não. Nós precisamos falar o que realmente é, o que a palavra diz. E é isso que o Senhor está nos falando nesse dia. Então, diante dessas afirmações, o Senhor nos coloca hoje nos dias, para mim e para você, que só há duas alternativas: acreditar nele ou não acreditar. Porém, para acreditar nele é preciso o dom da fé e a graça de Deus. O próprio Jesus aqui nos diz claramente que ninguém vai a ele se o Pai não encaminhar, se o Pai não o atrair. Então que possamos pedir isso nesse dia, nesse domingo do Senhor, que o Espírito Santo nos atraia cada vez mais para Jesus. Porque, como diz Pedro, a quem nós iremos se só Ele tem palavra de vida eterna? Que o Espírito Santo nos dê a graça de acreditarmos ainda mais e não nos amedrontarmos na hora de falar desse Jesus que tudo pode, tudo faz. Mas temos que saber que as coisas não são fáceis, mas nós precisamos fazer. Mais do que nos preocuparmos com quem vai estar com esse Jesus ou quem vai desejar ir embora, precisamos ter esse desejo de falar desse Jesus, sem nos preocuparmos com quem vai ficar, porque isso não nos cabe. O Senhor está dizendo que só vai a Jesus a quem o Pai o atrair. Então que o Espírito Santo nos dê essa fortaleza, essa coragem, essa confiança, essa fé, que Jesus é o Santo de Deus, que só Ele tem palavras de vida eterna. Que possamos guardar no nosso coração que o Espírito é que dá a vida e a carne de nada serve. O Senhor nos abençoe nesse dia, nos faça provar e ver quão suave é o Senhor. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.